Deus, quando falou para José do Egito, José tem um apelido no judaísmo, é José o Justo. Ninguém chama ele de José do Egito. É a gente aqui no Ocidente que chama ele de José do Egito. Ele não tem esse nome. José o Justo. Deus falou assim: José, no sonho, o sol, a lua e as estrelas vão se curvar diante de você. Brunet, por que Deus não falou assim: filho, eles vão te expulsar da sua casa, você vai ser vendido numa casa, você vai governar uma casa, uma mulher vai ficar nua na sua frente, você não vai se curvar para ela, você vai preferir ser preso, mas lá na cadeia eu vou te dar a chave, e depois você vai ser o governador do Egito. Por que Deus... Não, então tá, não vamos contar os detalhes não. Por que Deus já não falou assim: não, filho, é o seguinte, vai ser pedreira, vai chegar lá e você vai virar governador do Egito. O que é Egito? O que eu tenho a ver com o Egito? É a mesma sensação minha, mexer com prefeitura. Aí eu te faço uma pergunta: por que Deus já não deu os detalhes? O processo detalhado? Ou por que ele já não falou o que era? Para que essa figura de linguagem? Ó, o sol, a lua e as estrelas. Seguinte, se Deus te contar o que ele tem para você, você nunca vai acreditar. Nunca. Se Deus falar assim: Marçal, você vai ser o presidente do Brasil com 10 anos de idade, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Deus vai te dar sinais para você perseguir isso, e o seu nível de obediência vai fazer você entender o que ele falou. O sol era Jacó, a lua era a mãe, as estrelas eram os irmãos. Quando ele revela isso para todo mundo, o propósito começa a funcionar. Quando você revela o que você carrega, a perseguição vai começar. Guarda esse código. Todo mundo vai te perseguir. Os próprios irmãos, para ajudar no cumprimento do propósito. Vamos tirar esse menino daqui. Por quê? Porque ele era um cara que entendia quem ele era, tinha entendimento da identidade. José era um cara, o justo, ele sabia quem ele era. O pai pega uma túnica colorida e coloca sobre o ombro dele e fala assim: ó, esse aqui é o querido. Depois eu queria discutir isso pessoalmente em off aqui, como é que a gente faz para dar uma túnica colorida para cada um dos nossos 4 filhos. Eu queria ouvir sua sabedoria nisso aí. Cada família tem um José do Egito, que é o backup de cada família. Depois a gente trata isso. Esse cara é expulso, engana o pai dele falando que ele foi morto, e acabaram vendendo esse homem. Esse cara chega lá na casa de Potifar, resiste à tentação, a mulher quer ter relação com ele, ele continua sendo justo, foge, é denunciado, vai pra cadeia. Chega na cadeia, tá escrito assim, ó: e José tinha as chaves da cadeia. Escuta o final da história. E aí ele revela o sonho de todo mundo na cadeia. Ele não parou de cumprir o propósito dele, tá? Só pra você entender. Ele tá preso, mas ele tá ali desfrutando, passando confiança, com a chave da cadeia e servindo as pessoas. Nunca pare de servir, dependendo do que estiver acontecendo na sua vida. Você vai lembrar disso. Eu nunca parei depois que eu entendi isso. Nunca mais. Pode me atacar o tanto for que eu vou servir do mesmo jeito, porque eu sei que é assim que Deus honra. Deus ama fazer aquilo que você faz pelas pessoas que Ele ama. Não é pelo que você está sentindo, não. Eu faço independente de eu estar sentindo ou não. O que aconteceu? Ele revelou o sonho de uma pessoa, o copeiro sai do período de prisão, vai para dentro da casa do faraó. Ninguém revela o sonho do faraó, não, eu tenho um cara. E o José fala: ó, quando você estiver na presença do homem, lembra de mim. Levou 2 anos. Esse cara é levado. O que eu amo é na estratégia do José. José tá escrito que ele faz a barba. Essa história eu conheço ela nos mínimos detalhes. Aí ele chega diante do faraó, a história é 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Isso é muito fácil. Vai ter o período de prosperidade, vai ter de pobreza, e nós precisamos de construir, né? Celeiros para isso. Quando ele termina, ele taca uma pergunta no faraó: mas quem que vai fazer isso por você? O faraó arranca o anel: vai ser você. Porque você é que conseguiu discernir. E ali se cumpre o que Deus falou alguns anos atrás. José ficou 13 anos na cadeia. Olha que número interessante, 13. A família dele chega lá, porque o Egito virou o centro do mundo, e eles se curvam literalmente por José, pedindo comida. E por que ele foi preso, por que ele fez isso, e por que ele virou governante? O propósito era salvar a nação de Israel. Ele cumpriu o propósito. Diferente do Moisés, os ossos de José ficaram lá até o dia que... ele ficou lá e até o dia que levaram os ossos dele. Mas eu quero que você entenda que é o seguinte: Deus não vai falar o detalhe para você. Deus vai te dar a visão. E se você tem uma visão, Ele vai te dar a provisão. Escuta isso aqui que é muito forte. Se Deus colocou uma visão no seu coração, eu quero que você durma. O Brunet falou brincando: eu não gosto de apanhar porque, diferente do Pablo, ele dorme. Eu sei que ele dorme. Porque quem tem uma visão consegue dormir, porque a provisão vai ter que chegar. Porque Deus deu a visão. Algumas pessoas precisam sonhar, outras precisam ter visões. Visão e sonho são coisas completamente diferentes. Sonho é seu.
Visão é do alto. É um lugar que você não consegue chegar ainda. O que acontece? Se você entender que o José do Egito nunca precisou de palácio para governar, você vai começar a governar onde você está agora. O palácio é que gritava o nome do José, socorro, aqui falta governante. Nunca foi o José querendo governar nada. Só que o José governou sobre a sexualidade, ele governou sobre a trairagem, sobre... Ele governava a si mesmo É primeiro. esse o segredo. Mas eu ia chegar aí. Homem sabe esse legislador nosso aqui do Senado Federal. Quem governa... Aguardem. O Salomão já não disse? Quem governa a si mesmo é mais forte que aquele que toma a cidade inteira em guerra. Ou seja, um país nos dias de hoje. E aí está o segredo. O segredo chama-se governar. Quando eu vejo uma pessoa que domina sobre a si mesma, eu piro para essa pessoa, porque essa pessoa é braba. Ela é resistente, ela é persistente, ela readapta, ela faz o que precisa ser feito. Você imagina a gente investindo politicamente para o nosso povo ter essa resistência.